Olá pessoal, eu tô aqui pra fazer um vídeo. Eu nunca fiz um vídeo no YouTube, esse é o primeiro. Pra compartilhar uma técnica que eu aprendi aqui nos Estados Unidos com um marceneiro robista, que achei espetacular e não encontrei em lugar nenhum no Brasil gente fazendo isso ou vídeos falando sobre isso. De como fazer esse gabarito para corte transversal ser realmente 100% preciso, perfeitamente preciso no esquadro. Eu acabei de fazer um desse, copiando aí alguns desenhos que a gente vê, tem 200 vídeos no YouTube sobre como fazer um gabarito de corte transversal. Depois eu mostro pra vocês o que ele é. É simplesmente um gabarito que corre numa serra circular, uma serra de bancada como essa, que essa aqui é uma Bosch, e vai te ajudar a fazer cortes exatamente precisos em 90 graus, que muitas vezes quando você tenta usar o esquadro dessa serra, que é esse aqui, né, que vem junto com ela, se você usa esse aqui, ó, vai perceber que tem uma série de cortes que você faz que não são exatamente no esquadro. Para isso a gente faz um gabarito como esse, que funciona para você ter cortes perfeitos. Primeiro de tudo, essa técnica não é minha, é de um marceneiro americano que fez um vídeo há 7 ou 8 anos atrás. E o vídeo dele simplesmente estourou e tem mais de 2 milhões de visualizações hoje. Todo mundo que aprendeu a técnica com o cara achou sensacional e acabou usando para fazer essa ripa perfeita no esquadro para o corte transversal. Quando eu encontrei esse vídeo, eu achei espetacular a técnica do cara e não achei vídeos brasileiros. Achei, na verdade, um vídeo só no Brasil explicando mais ou menos essa técnica e achei que valia a pena compartilhar. Vou fazer um link pro vídeo original se você quiser assistir, que é muito legal. Eu vou tentar simplificar, mais rápido, mais simples, e depois eu entro em mais detalhes em outros vídeos. Se vocês quiserem mais informações, deixe um comentário, uma pergunta, e depois eu posso entrar em mais detalhes. Eu quero fazer só uma versão simplificada do vídeo. Bom, antes de falar sobre a técnica, eu quero dizer por que ela é tão importante. A ideia de construir um gabarito como esse é que um corte preciso em 90 graus facilita muito o resto da construção do seu móvel, de qualquer coisa que você queira construir. Na verdade, eu demorei para aprender isso, mas um corte um pouquinho fora do esquadro, que seja 1 milímetro, uma fração de milímetro, quando você junta com outro corte que também está um pouquinho fora do esquadro, com outro corte que está também um pouquinho fora do esquadro, você perde horas lixando, afinando, colando para poder fazer essas coisas que não estão exatamente esquadrejadas se encaixarem. Então, uma base da marcenaria é o quanto mais perfeito os seus esquadros e os seus cortes foram, mais fácil todo o resto vai ser. Tenho que dizer que eu demorei para aprender isso, porque meu pai estava certo, eu fazia as coisas meio rápido, meio certo, mas no final eu acabo perdendo muito mais tempo e sendo muito mais frustrado do que quando a gente faz o negócio desde o começo. E é por isso que eu fiz esse gabarito, e é por isso que essa técnica é tão sensacional pra mim, porque ela me fez construir as coisas mais rápido e com muito mais prazer, porque eu tenho menos erro, quando eu chego no final as coisas se encaixam e é espetacular. Então vamos lá, a ideia da técnica básica é você aumentar um erro na sua base. Então quando a gente coloca um esquadro e acerta essa linha, né, posso colocar links para outros vídeos de como fazer essa mesa. Depois se tiverem comentários, se o pessoal quiser ajuda, eu posso dar dicas de como fazer essa mesa e coisas que eu aprendi com erros que eu fiz aqui. Mas a ideia é que você faz esse corte, tem essa tábua, então você consegue usar como base para fazer cortes bacanas, certo? Então você colocou o esquadro aqui no corte da serra e olhou aqui para perfeito, ótimo. Na verdade você pode ter um micro erro aqui, milímetro, fração de milímetro na verdade. Como você descobre esse erro? Vamos lá, a primeira coisa é, antes de fixar essa barra completamente, tá? A ideia é que você fixe ela com um parafuso de um lado e outro parafuso do outro, só. Apenas 2 parafusos no começo, que é para você poder tirar esse parafuso e mexer ela para cima ou para baixo para ajustar esse esquadro depois. Então quando você construir isso aqui na primeira vez, não coloque um monte de parafuso aqui embaixo, coloque um de um lado e outro do outro apenas, pra gente fazer esse método primeiro, e aí eu vou te ensinar como corrigir pra cima e pra baixo, tá? Qual que é a ideia? A gente pega uma madeira, não precisa estar no esquadro, tá? Uma madeira que pode ter erros, enfim, não precisa estar na esquadrejada.
ela só precisa ser reta nos lados, certo? E o que você vai fazer? Você vai fazer um corte de um lado e pegar esse corte aqui que você acabou de fazer e colocar ele como base do seu esquadro. Ou seja, se esse corte tem um pequeno erro, esse próximo corte vai ter esse erro vezes 2. Pega esse corte aqui que já está com duas vezes o erro e coloca ele como esquadro. O seu terceiro corte vai ter 3 vezes o erro. Pega esse terceiro corte e coloca ele como esquadro. Seu quarto corte tem 4 vezes o erro do seu esquadro. Vamos explicar num desenho para ficar mais fácil. Mas a ideia é essa. Se você faz 5 cortes nessa madeira, 4 cortes na verdade, nessa madeira, usando sempre o corte que você fez como base para o próximo corte, qualquer que seja o possível erro que tenha no seu esquadro, vai ser amplificado 4 vezes até o último corte. E aí, baseado nesse último corte, a gente consegue calcular a diferença de baixo para cima e achar o erro de inclinação da sua base principal. Essa é a ideia do método. Deixa eu te mostrar como é que funciona. Bom, infelizmente, quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, eu já tinha calibrado o meu gabarito. Então, ele agora está a 90 graus, perfeito, e já parafusado. Então, eu não consigo mostrar para vocês exatamente o erro que vai acontecer nesse corte. Essas são as madeiras que eu usei para fazer o ajuste no meu corte com as medidas que deram errado e eu fui ajustando. Então, o que eu vou fazer para demonstrar vou usar uma cunha encostada aqui para simular como se a minha barra tivesse um pouquinho torta. Essa cunha vai ser um erro que eu vou colocar aqui para mostrar o que vai acontecer no último corte e como a gente mede. E só um detalhe antes de cortar, uma dica importante faça o primeiro corte no lado mais longo da sua madeira, de preferência uma tábua grande o suficiente, quer dizer, o maior possível que caiba dentro do seu gabarito, vai te ajudar a calcular o erro no final. Eu vou marcar aqui só para saber. Primeiro corte. Após o quinto corte na verdade é simplesmente uma forma da gente tirar uma parte menor da madeira e conseguir trabalhar com ela. Eu marco o topo, embaixo, e aí a ideia vamos medir em cima e embaixo. Agora vem a parte um pouco mais nerd, que é a fórmula da correção do seu ângulo. Vamos lá, a ideia é a gente medir o topo. O certo seria aqui usar um paquímetro, mas eu estou fazendo um pouco estimado. Estou com 34 milímetros e embaixo com 18 milímetros, certo? Então, qual que é o erro que eu tenho? 16 milímetros ao longo do tamanho dessa madeira, que é de 35,5 milímetros, né? 355 milímetros. Então, qual que é a fórmula final para achar o erro daqui? Então, acompanhe os números comigo. A fórmula é o tamanho A menos o tamanho B. A é a parte de cima, B é a parte de baixo, dividido por 4, que são os 4 cortes que a gente fez na madeira, dividido pela distância dessa madeira. Aí você achou o erro por centímetro ou por milímetro. Agora então, como usar esse erro para corrigir a inclinação da sua barra do gabarito principal? Primeiro você fixou a barra nesse ponto com um parafuso e nesse ponto com um parafuso que vai ser retirado. Então o que a gente precisa fazer é medir a distância do parafuso fixo até um ponto no outro lado da barra, onde você vai fazer a correção. No meu caso, essa distância é de 50 centímetros. Então vamos ver como ficariam os números no meu caso. Eu tenho na fórmula o topo menos embaixo, 16 milímetros,
dividido por 4, depois dividido pela distância da madeira do corte. Então, o meu erro é 0,1 milímetro por centímetro. Agora eu multiplico esse erro pelo comprimento da minha tábua base, que é de 50 centímetros. Então, no meu caso, o erro é de 5 milímetros nesses 50 centímetros de tábua. E vou aproveitar para deixar um link aqui de como fazer esse ajuste. Esse vídeo aí em cima é o vídeo original e ele mostra uma técnica de como fazer o ajuste da ripa principal, que é bem bacana também. Uma dica importante é, se esse erro é positivo, significa que a sua ripa principal está muito alta. Se o erro for negativo, significa que a sua ripa está muito baixa, ela precisa subir. Vamos ver o resultado que eu tenho agora em um corte perfeito, para vocês entenderem o que significa um ajuste perfeito de esquadro, que eu tirei a cunha que eu tinha colocado de erro, e vamos ver o que eu tenho no meu gabarito. Eu tô com um erro praticamente zero aqui. O que significa que agora eu tava com uma madeira toda torta e eu tenho um pedaço de madeira de novo num esquadro perfeito. E aí todo o resto da construção fica mais fácil a partir daqui. Bom, eu vou deixar alguns links embaixo desse vídeo pro vídeo original e para algumas outras técnicas que eu acho bem bacana de compartilhar. Tem muito recurso, muitos vídeos bacanas, principalmente nos Estados Unidos, onde eu tô morando agora, e muita ferramenta e técnicas interessantes que eles usam aqui, que eu acho que pode ser interessante de compartilhar com o Brasil em português de uma forma mais acessível para o pessoal poder usar por aí. Então, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coisas interessantes que vocês queiram saber, de repente eu faço outros vídeos para compartilhar outras coisas que eu tenho feito por aqui. É isso!